Então se vai ali o motorista, geralmente vai o motorista e o vendedor e o ajudante. Ou geralmente o motorista é o vendedor, depende muito de empresa para empresa. Faça seguro para as pessoas, porque elas correm risco eminente. Um outro custo inerente a esta modalidade é o tempo de armazenamento. Você produz, armazena e depois, dentro daquele armazém, você retira e leva para fazer as vendas. E o tempo de produção. Na verdade, o tempo de produção ela é para os dois, né? Tanto para você produzir e vender, como vender e produzir. Mas é interessante você estar sempre atento a esse custo. Nessa modalidade de produzir e vender, o que mais vem à flora, assim, o que mais os empresários e empresárias erram? Eles erram justamente na formação do preço de venda. Eles não sabem o ouro que tem nas mãos. Eles deixam muito dinheiro na mesa. Eles não sabem precificar corretamente. Eles não sabem colocar esses custos que eu acabei de mencionar nos seus produtos. Falta treinamento dos vendedores, né? De, por exemplo, como eu disse, treinar o vendedor de ir no estoque primeiro, antes de discutir qualquer coisa com o proprietário do supermercado. Vá no estoque, confere, está zerado, você já está com a venda garantida e de repente um preço bacana. Agora é preciso treinamento. Um outro fator importante aí é no crescimento da empresa, que a intenção nossa aqui é desde começar o negócio na empresa e ir aumentando, crescendo ao longo do tempo. Então, se você optar pela modalidade, pelo sistema de vendas de produzir e vender, vai chegar um momento na sua empresa que você vai precisar ter um departamento específico para isso, porque são muitas variáveis. Você tem que definir rota correta, você tem que verificar o veículo, como é que está multas, manutenção do veículo, depreciação desse veículo, acerto de vendas, né? Às vezes você opta por vender, vender e receber em espécie, tem que acertar isso depois, seguro desses colaboradores, seguro do veículo, enfim, vai chegar um momento que você vai ter que ter um departamento específico para isso, para resolver essas questões todas. Mas vai chegar um momento. Não quer dizer que você tem que esperar até esse momento para começar a agir. Nada disso. Nada é estável, nada é estático. Você pode começar, vou optar por produzir e vender, já começa você mesmo sendo um departamento específico. Depois você vai crescendo aos poucos, beleza? Então, esta é a modalidade de produzir e vender. Muito bem. A segundo sistema, a segunda modalidade, a segunda forma é o contrário. Você vai vender e depois produzir e entregar, obviamente. Aí vamos lá, né? As vantagens, os prós, os contras, como tudo na vida você escolhe entre A ou B, e o A tem vantagens, desvantagens, o B tem vantagens, desvantagens. É sempre assim, como tudo na vida, gente. Não tem outra maneira. Isso né? As nossas escolhas são binárias, é 0 ou 1, é sim ou não. Mas vamos lá. Vender e produzir. Você vai precisar de menos dinheiro. Por que menos dinheiro? Você não vai ter que comprar insumos primeiro, você não vai ter que pagar alguém primeiro. Primeiro você vai vender. Você vai até o mercado, o nicho, vai até o comércio, você vai até os seus clientes, tira um pedido, vendem e depois produz e entrega. Então você tendo menos dinheiro, precisando de menos dinheiro, você naturalmente corre menos riscos. Gente, uma coisa inerente a risco é o fator financeiro. Qualquer coisa que gasta menos dinheiro, você está correndo menos risco. Gasta-se mais dinheiro, corre mais risco. Não quer dizer que dá mais lucro ou menos lucro. É só correr risco. Está diretamente ligado à situação financeira da empresa. Porém, você gasta menos dinheiro, você corre menos risco, porém a venda é volátil. O que é uma venda volátil? Gente, e digo para vocês, todas essas nomenclaturas, esse nome, foi coisa que eu criei, né? Lógico, eu tenho estudos, vou em livros, pesquiso, já li 1.500 livros sobre vendas, sobre precificação, só que eu tento trazer o mais próximo da realidade, o mais prático possível. Então, o que é uma venda volátil, no meu ponto de vista? É uma venda que ela corre risco de não ser completada 100%. Espera aí, Fábio. Vamos lá. Vamos voltar. Um exemplo dessa venda volátil. Dessa venda onde você vende e depois produz. Eu vou ao extremo aqui agora, para ficar claro para vocês.
é a venda de apartamentos novos. Eu estou dizendo aqueles apartamentos que as construtoras vendem pela primeira vez, apartamentos novos, entregues pelas construtoras. Ou seja, a construtora, né, a empresa ali, ela lança os seus apartamentos na planta, a galera, os clientes vão lá e compram, e a entrega é feita meses depois. Meses. Então você vendeu e depois produziu e depois entregou. Ou seja, nessa modalidade você usa o próprio dinheiro do cliente para produzir o produto, que no caso é o apartamento. Fica bem claro. Você usa o dinheiro do cliente. Mas aí, contrapondo ao supermercado, o supermercado, o cara não tem vez, não tem chance. O vendedor está ali com a mercadoria na porta dele para ser vendida e ele tem que optar por sim ou não. Como eu disse, é binário. Ele não tem muito tempo para respirar, não tem muito tempo para pensar. Já no apartamento, a venda sendo volátil, o cliente pode optar por decidir pela compra depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, sei lá quantos dias. E o cliente ainda comprando esse produto pode desistir no meio do caminho. Por isso essa venda é mais volátil. É uma venda volátil, não é mais volátil, é uma venda volátil. Contrário à venda lá que eu expliquei do supermercado. Lá não é uma venda volátil. A venda está acontecendo, a entrega é imediata e talvez o recebimento é imediato. Tudo imediato. Tudo sim ou não, vamos. Só que sabemos que as construtoras têm uma equipe de marketing fortíssima para atuar e trazer, colocar na mente do cliente o gatilho da escassez, né? Que vai acabar, que está acabando, são poucas unidades. Quem nunca viu essa dinâmica? São últimas unidades, poucas unidades à venda. Processo de escassez, para colocar na mente do cliente que ele tem que comprar rápido, decidir rápido. Mas ele pode decidir depois, mas a equipe de marketing está ali atuando, né? Mas o marketing aqui não é o tema de hoje, né? É só para ilustrar. Então ele pode comprar depois, ele pode comprar e desistir, por isso se torna uma venda volátil. Quer um outro exemplo? Por exemplo, o fabricante de vestuário, né? Os vendedores, os vendedores vão até o cliente, tiram o pedido, ou seja, faz a venda, traz os pedidos para a empresa produz, depois de 30 dias ele entrega os produtos. Pode ser que nesse decorrer de produzir e entregar, o cliente desiste, por isso uma venda volátil. Pode ser que você não consiga entregar na data, a empresa não consegue entregar na data, aí se cria um problema sério. Mas é importante, a decisão ela é extrema, mas ela é importante entre produzir e vender e produzir, né? Cada uma com sua dinâmica, cada um com seus prós e seus contras. Na roupa ali, nessa modalidade de vender e produzir, é extremamente importante o empresário que está produzindo, ele ficar atento ao processo de produção, juntamente com o processo de venda, para andar junto. Se os seus vendedores vendem muito mais do que ele consegue produzir, ele terá um grande problema. E ficar atento ao prazo de entrega. Porque se você empresário que produz algo, está produzindo, e optou por vender e produzir, e se você não entregar na data estabelecida, por exemplo, daqui 30 dias, se não entregar na data, o cliente pode cancelar. Você ficará com o produto pronto na sua empresa. E pior, se ele não cancelar, ele pode, às vezes, chamar o vendedor e pedir um desconto. Já que você não entregou na data, eu só recebo agora com desconto tal ou com benefício tal, prejudicando a lucratividade da empresa. Que o fundamento primordial meu aqui qual que é? Ajudar empresários e empresárias a lucrar mais de R$14.000 por mês usando o controle de custo. Eu demorei mais ou menos 5 anos para me entender isso. O processo de produzir e vender e o processo de vender e produzir. Um outro fator importante nesse processo, nessa escolha de vender e produzir, é que o cliente, a empresa que está produzindo, não erra. Ela vai pegar as vendas, pegar os pedidos e vai produzir em cima daquilo. Ela não vai errar. Não tem como errar cores, tamanho, ela vai produzir o que o cliente quer. Outra coisa, ela pode pegar esses pedidos e fazer uma programação financeira, uma programação de fluxo de caixa, facilita muito a vida financeira da empresa neste caso. Ela não tem aqueles custos que eu disse inerente de manutenção de veículos, departamento específico, de aluguéis para armazenamento, de troca de coleção. Ela não tem nada desses custos. Porém, ela precisa honrar as datas, senão ela vai ter custo ainda maior.
porque o cliente, percebendo a fraqueza da empresa e não entregou na data, ele pode cobrar, pedir algo em troca. E um outro custo que não está computado no produto é que o vendedor vai ter que voltar a esse cliente e refazer uma venda que já tinha feito, fazer um retrabalho de vender novamente para a mesma pessoa uma venda que já tinha sido feita, porque atrasou-se, não se cumpriu o prazo de entrega. Então, o ponto crucial negativo aqui é não honrar o prazo de entrega, nessa modalidade de vender e produzir. Como eu disse, o erro muito comum é não estar alinhado as vendas com a produção. Vende muito e não consegue produzir. Para isso, é importante você criar um sistema, ou comprar um sistema no mercado, ou você mesmo criar na sua empresa uma forma, um sistema no papel. Não pode ficar parado, esperar a oportunidade financeira para adquirir um sistema de 10 mil reais, para eu montar o meu processo de vender e produzir. Não, isso não pode. Tem que caminhar, tem que trabalhar com as armas que você tem. Não tem outra maneira. Mas, para você saber se essa maneira de vender mais e produzir, não, vender e produzir, ou produzir e vender, você tem um jeito de encontrar qual é a melhor maneira para você. E é um jeito simples. É uma pergunta que você faz perante o seu cliente. É uma pergunta que você faz pro seu cliente. E que pergunta é essa, Fábio, tão valiosa? Você vai perguntar para o seu cliente se ele precisa do seu produto imediatamente. Simples assim, gente. Você faz uma pesquisa de mercado. Se o seu cliente precisa do produto imediatamente, sempre precisa imediatamente, você tem que produzir para depois entregar. Ele não vai poder esperar você vender e produzir. Então, se a resposta for sim, se ele precisa do produto imediatamente, você tem que dar um jeito de produzir e vender.